gente! E aí, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um episódio do nosso DigiCast. Estou aqui com a minha amiga e parceira Yandra. Hello! Vocês já conhecem? Já é de casa, já. E hoje a gente tem um convidado super especial, o nosso amigo aqui, Ascânio, que ele é empreendedor e empresário aí do ramo de tecnologia. Então, hoje a gente vai conversar muito sobre isso e comunicação, né? Tenho certeza que vai ter muito insight massa aí para você que quer empreender, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Espero poder agregar aí nesse papo. Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, mas sobre pessoas, né? Pessoas que empreendem, quem faz essas coisas são as pessoas, né? Então eu gosto muito de, sempre que posso conversar, contribuir de alguma forma, é um prazer. Então, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer contribuir com tudo. Sobre Game of Thrones, né? Game of Thrones. É o conteúdo surpresa, né? Na verdade, é um podcast sobre Game of Thrones. Entendeu? Bora falar daquela final. Mentira, brincadeira. Ele não acabou na quinta temporada, não foi? Não tem história assim, né? Meu Deus. Que acabou na quinta, né? Eu ouvi dizer. Parece que teve uma sexta, mas parou na sexta, de certeza. Sétima e oitava não teve. Não vi, não. Muito obrigada, Ascânio, pela sua presença. Com certeza vai ter muito a contribuir aqui para o nosso papo, né? A gente está falando, afinal, sobre marketing, mas empreendedorismo também é uma das bases masters do DigiCast, do digital também aí. E para iniciar essa conversa, a gente quer saber o que é o seu negócio. A gente sabe que você está querendo aí se tornar o maior provedor de internet, né? A FBR, Firelink. Conta pra gente, para quem não conhece ainda, quem é você, o que é o teu negócio, como funcionam as coisas. A FBR Digital, a gente se apresenta como uma operadora de internet 100% digital. Uhum. Para entender o que é isso, eu preciso contar uma história um pouquinho maior para poder fazer algum sentido. Que eu fundei a empresa em 2015 como um provedor de internet tradicional que atendia bairros, cidades aqui em Pernambuco, e chamado Firelink. E a gente chegou a crescer, teve uma boa estrutura aqui na região, mas ali por volta de 2018 começou a ficar muito complicado continuar crescendo o negócio. O mercado estava muito agressivo, o mercado telecom, muitos novos players que estavam entrando e a concorrência aumentando muito, o ticket baixando e assim precisava de muito investimento para você continuar sendo competitivo. E aí a gente se viu numa situação meio crítica de como sobreviver realmente no mercado. Aí foi aí que, após algumas viagens, a conversa com algumas pessoas que mentoraram a gente acabou, não vou dizer tendo a ideia, mas de certa forma estruturando o que seria o começo dessa nova FBR. Na essência, a ideia é que a gente catalogou todos os provedores de internet que existem no Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais tem provedores de internet. Isso é mais um troféu aí para o Brasil. Que massa. A gente tem no Brasil 18 mil provedores de internet. É um número muito absurdo assim, de fornecedores de internet. Pouca concorrência. Exatamente. A gente tem todos eles cadastrados num banco de dados nosso. Então, desde o, BioLink, que atende com o sobrinho dele em alguma cidade, em algum bairro, até a grande operadora internacional que atua no Brasil. A gente tem eles cadastrados lá. E a gente qualifica eles para saber, para cada região, quais são os melhores para atender alguma necessidade de conectividade. E quando a gente fala os melhores, não é o mais rápido ou o mais barato. Muitas vezes é um cliente que usa um serviço internacional, como é que a gente pode melhorar, por exemplo, uma cloud que é em Miami, ou filiais que se conectam a uma matriz. Então, a gente busca entender como é a operação do cliente. Normalmente, atualmente, a gente atende apenas o B2B, de empresa para empresa. E a gente busca entender essa operação e como é que a gente pode ajudar ali com conectividade usando esses provedores que nós temos. E, por último, a gente assume a gestão. Então, o cliente ele não contrata o provedor lá da ponta, ele nos contrata e a gente é que assume a garantia do serviço, de entregar, de manter a qualidade. E a gente também assume o risco. Ou seja, se o provedor não cumprir os requisitos, quem vai ter o custo de cancelar com esse provedor, contratar outro, dar um desconto ao cliente, é a FBR. Então, a gente consegue oferecer um serviço de conectividade melhor do que os das operadoras, sem ter o mesmo custo que elas, porque a gente já usa a infraestrutura que já existe. Então, isso para a gente foi um ponto de inflexão na história. No ano que a gente estruturou esse modelo,
a gente cresceu 698% em 3 meses. Foi massa, assim, a gente cresceu muito. Aí no outro ano a gente cresceu 200%, depois 150%, saiu crescendo muito rápido. E atualmente a gente está presente no Brasil inteiro. A gente atende cerca de 1.300 cidades de todos os estados, do Acre até o Rio Grande do Sul, para grandes contas. Pode falar o nome das empresas, que é Americanas. Joga na mesa, joga na mesa. Americanas, Magalu, PagMenos, são empresas que a gente atende. E a gente fica muito feliz porque a gente consegue fazer tudo isso a partir aqui de Caruaru, né? É uma cidade, assim, do interior, é uma cidade grande, não é uma cidade pequena. Ser do interior não quer dizer que ela é uma cidade pequena, né? Só que ela não está na praia. Ela está dentro... Ela não está na rota de holofotes. E a gente consegue fazer tudo isso daqui. A gente hoje preza muito por contratar pessoas também do interior. Meio que a gente, de certa forma, entendeu isso como parte da essência da gente. Então, a gente busca contratar pessoas no interior, mantê-las na cidade que elas estão, em home office, para movimentar a economia, etc. Mesmo a sede que a gente está reformando aqui, que vai ter muito mais espaço, mas muita gente vai continuar no home office, só vindo para a sede para reuniões, para trabalhos de criatividade, etc. Então, é algo que a gente acredita muito e a gente quer continuar sendo uma empresa do interior. A gente não quis ir para Recife, não quis ir para São Paulo, a gente quis continuar a matriz, as operações aqui. E é isso. Acho que dá um resumão aí da FPR. Muito bom. Inclusive, o resumo. Verdade. Grande destaque aí no segmento, né, aqui. Então, eu vi recentemente não, acho que faz um tempinho, uma foto tua de TBT num post. Sim. Aí, quando eu vi, menina, eu disse, porra, isso daqui dava um ótimo conteúdo. Início do sonho, deu tudo certo. Já pensasse em fazer? Deveria, né? Deveria. Isso, verdade. Segue aí a dica. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha uma coisa de querer ter o meu próprio dinheiro desde muito novo. Então, 14 anos, eu pirateava CD para professores do colégio, porque a turma queria música, queria... Assim, era o começo da internet. Né? Era muito o começo da internet e ninguém entendia direito. Dá para baixar música, dá para gravar CD, ninguém nem entendia a legalidade disso ou não. Era realmente o comecinho ali de quando as coisas estavam nascendo, 2002, 2003. E os professores mesmo do colégio que me pediam, grava uma discografia do Elvis, grava a discografia dos Beatles. Eu gravava isso e vendia por R$100. Imagina, R$100 para um moleque, na época que o salário mínimo era R$360. Então era massa, eu já comecei a ganhar algum dia naquela época. Mas rapidamente eu percebi que não era um segmento que eu devia continuar. Não era um pouco legal. Que bom, né? Que bom, amigo. E aí eu fui trabalhar. Eu até uma das coisas que eu mais falo, eu vejo às vezes as pessoas querendo empreender logo. Onde eu acho que as pessoas deveriam ir trabalhar mesmo. Porque no trabalho é que tu aprende a dominar uma profissão, onde tu conhece as pessoas, onde tu entende a lógica daquele negócio ali, né? E eu passei por vários trabalhos. Eu montava som, eu tinha eventos aqui na cidade, e aí eu andava em cima de uma carroça com as caixas de som, eu passava o som e montava o som. Eu era garçom em festa, eu tocava violão também, aniversário de 15 anos. Eu fazia todo tipo de trabalho. Ganhava bem menos que na época que eu vendia CD, era muito melhor. E até que eu fui trabalhei numa farmácia como atendente, até que eu fui contratado por um provedor de internet aqui de Caruaru, era a Supranet. Foi o primeiro provedor de internet, um dos primeiros provedores de internet aqui da cidade. E foi lá que eu me encantei tanto em trabalhar com tecnologia mesmo, como com a área de telecomunicações. Porque até aquele momento eu gostava de computador para jogar The Sims, FIFA, era o que eu gostava do computador. Age of Empires era a minha graça em computador. E ali eu comecei a entender como era trabalhar com tecnologia. E num ramo que não era programação, né? Era a parte de infraestrutura. E aí é justamente essa foto. Eu trabalhava, sempre fui comecei como assistente de instalação, que é o cara que carrega a escada, que sobe do poste, que passa o cabo. E trabalhei muitos anos. A gente atendia várias cidades aqui no Agreste de Pernambuco. Depois saí da Supranet, fui para outro provedor de Recife. Fiz uma carreira nessa área, até que eu decidi ter as minhas próprias ideias, né? Eu tinha algumas ideias, as ideias não eram acreditadas pelos
pelos gestores da empresa, eles têm seus motivos também. Agora, como empreendedor, é mais fácil eu entender por que talvez as minhas ideias, se eu fosse dar ouvida a todas as ideias que eu recebo todo dia, também não tinha como. Mas eu achava que era possível. Então, tem até uma frase de, acho que é Flávio Augusto, é Flávio Augusto que fala que você precisa ter visão, coragem e competência, né, para poder empreender. Que a visão é aquela sua capacidade de ver oportunidades de negócio. E você saber que aquilo ali é um momento, é uma situação que gera uma forma de empreender. A competência era até o que a gente estava falando antes sobre a capacidade de executar algo, né? Sim. De você, beleza, tu viu que aqui tem uma oportunidade, o que é preciso a nível de venda, a nível de operação, de entrega, de gestão daquilo, para aquilo virar realidade. E a coragem, que na maioria das vezes é o que mais falta. Muitas pessoas entram nessa linha da estabilidade, que ele tem uma frase dele também, que a estabilidade não existe, que é essa ideia de que não necessariamente você estar em um emprego é algo estável, né? A gente vê vários e vários casos, seja um emprego privado, seja um emprego público, não necessariamente é um sinônimo de estabilidade. Quando eu entendi isso, foi um gatilho na minha mente, porque eu percebi que eu poderia gerar qualquer renda que eu quisesse a partir do meu trabalho, assim. Eu trabalhando, eu me dedicando, só dependia de mim. Eu não estava mais dependendo que o meu patrão tivesse as melhores ideias para eu ter meu salário aumentado. Ou para a empresa não falir. Não que isso seja um demérito. Assim, também a pessoa tem gente que tem mais a vocação de executar, de planejar, de gerir. Lá na FBR tem gente que é 10 vezes melhor do que eu em todas as áreas. Eu provavelmente sou o pior funcionário da FBR. Deve ter gente, tem gente muito melhor lá do que eu. Mas eu tive esses 3 elementos no sentido de ter a coragem mesmo de ir ali, vou arriscar, A empresa começou com um cartão Nubank que tinha um limite de R$6.000 e R$10.000 da minha rescisão da Hotlink, que era a empresa que eu trabalhava. Foi com isso que a gente começou ali, eu e meu sócio, o Thiago, foi com isso que a gente começou a montar, né, a empresa. E tem uma coisa que ele não fala, mas eu acredito que é o Szinho de sorte, no seguinte sentido, não é que a sorte seja um fator assim, elementar para dar certo. Eu acho que todo mundo tem sorte todo dia. Todo dia você tem um momentozinho ali de sorte. Mas você tem que ter a visão para ver que aquilo é uma sorte que apareceu na sua vida. Você tem que ter a competência de aproveitar aquela sorte e a coragem de enfrentá-la. Porque senão é só sorte, mais sorte, sabe? E aí é onde o início de um sonho e deu tudo certo, mas tem uma trajetória imensa dessa foto para agora. Tem uma longa história, né? Bastante mas que longa. bom que é de sucesso. Exatamente, que bom que deu certo. E tá dando, né? Nem começou. É isso, já puxa o gancho para a próxima pergunta, né? A gente quer saber, a gente sabe que você já vem lutando, encarou o problema, como você disse, e se tornou numa solução, né, para tudo que você queria. Mas tu acha que tu já chegou onde tu queria? Sempre tem mais, óbvio, mas aí quais as tuas aspirações e o que tu acha que você sempre tem a melhorar, né, para isso, para que a empresa tenha mais esse gancho e cresça muitos por cento, como já cresceu nesses anos? Tá. Eu sou um cara que eu tenho sonhos muito, muito práticos e empreender nunca foi um sonho. Uhum. Eu não tinha um sonho de empreender. Inclusive, eu acho que às vezes eu acho que as pessoas erram um pouco quando elas falam que o sonho dela é empreender. Porque às vezes é como uma criança que quer ser um astronauta, sabe? Ela acha lindo ser um astronauta, mas ela sabe exatamente tudo que ela vai ter que enfrentar para ser um astronauta. É lógico, por exemplo, uma criança que nasceu nos Estados Unidos tem muitas mais facilidades para ser um astronauta do que uma criança que nasceu no Brasil. A criança do Brasil vai ter que aprender outro idioma, vai ter que mudar provavelmente deixar os pais, fazer toda uma jornada para poder virar o astronauta. E não necessariamente ela está, disposta a encarar isso, né? E empreender nunca foi o sonho em si. Eu vejo ele como, para mim, foi um meio, sabe? O meu sonho sempre foi, eu queria ter uma casa na praia. Esse era o meu sonho e ponto. E eu quero ter uma casa na praia porque eu quero ter uma casa na praia. Não é porque é um bom investimento. Não, Quem nunca, né? Não, quem não quer?
Mas todo mundo quero ter uma desmerece casa a na casa na praia. Todo mundo, não, é melhor você poder ficar em qualquer praia, é melhor você poder ficar em hotel, concordo. Mas eu quero ter a fucking casa É na um praia. objeto pessoal. E pronto. E tá tudo bem. Luxo não se justifica, é luxo. Eu quero ter a casa na praia. E Porque eu mereço. de partir da vontade de ter a casa na praia. Eu ainda não tenho a casa na praia, então não cheguei ainda quando eu comecei essa jornada. Mas a nível profissional, assim, a nível de empreender, eu sou muito megalomaníaco, assim, eu sempre fico pensando em coisas muito grandes. Pernambucano, né? Pois é. Pernambucano, minha gente. A gente tem essa meta, assim, É. E aí eu sempre fico pensando em coisas enormes, sei lá. Para mim, hoje, um dos objetivos é, de fato, consolidar o atendimento no Brasil. Assim, a gente ser reconhecido como uma empresa de Pernambuco, que atende o Brasil inteiro, uma empresa forte, ser um unicórnio brasileiro, é algo que eu trabalho para isso. Vou conseguir outra história, mas eu trabalho para isso. Quando provavelmente não chegar algo assim, aí, agora eu quero atender outros países, eu quero atender os continentes, provavelmente eu nunca vou... Nunca vai parar. Nunca vou parar nesse intuito. Eu acho que você não chega numa linha de chegada, né? Onde eu tô hoje era o sonho desse Ascânio da escada lá. Pô, caramba, se Ascânio da escada soubesse que eu ia estar fazendo isso, já é muito além. O Ascânio da escada, ele só queria ter um carro com a escada dele ali e ele prestar serviço para empresas da cidade. Ele só queria basicamente isso. Ele nunca imaginou que ia passar tantas vezes. Mas é cada vez que você chega num objetivo, aí surge um outro, e você vai para o próximo, Eu, pelo menos, sou assim, eu não consigo parar, né? Eu fico num fluxo meio interminável. Até eu conseguir a casa na praia, e talvez vamos ver o que vai acontecer. É aquilo da gente nunca tá satisfeito, né? Mas esse nunca tá satisfeito é muito bom, de você nunca tá parado. Porque desse jeito, os meios vão justificar o fim. O não fim, né? Que não é um ponto final, né? Mas os meios, eles vão justificar Os resultados. os resultados. Você conseguir a sua tão sonhada casa na praia, sabe? Eu acho que a gente tem que mutar muito isso, de constância, sempre, sempre. Eu acho legal você... Convida a gente pro churrasco. Não, com certeza. Tomar um caldinho, tomando Mas é lógico, que né? nem... E eu acho que é legal você... Eu prefiro ter objetivos que me causem prazer, sabe? Assim, para mim, tem que ter um prazer envolvido. Assim, não adianta ser... eu quero ter investimentos, não sei aonde, uma carteira de investimento. Pô, isso é muito importante. Claro que é muito importante. É forma de você ir construindo algum tipo de estabilidade, algum tipo de base, lógico. Mas isso não me move, assim. Tipo, eu não consigo trabalhar porque eu quero ter a carteira. Eu consigo trabalhar para ter a casa na praia, para fazer o churrasco, te convidar você, tem todo mundo. Tá gravado isso aqui, hein? Tá aí, viu? Na moral. Ó, tá ali de prova a esposa, viu? Olhe. O caldinho vem. Isso move, né? Isso dá vontade de você acordar todo dia para fazer as coisas. Mas é lógico que parte desse caminho você tem que construir bases. Seja ter uma gestão financeira pessoal e profissional, seja estudar, aprender outros idiomas, melhorar como empresário, como gestor, como profissional. Isso são as coisas... Se fala muito nas hard skills, né? Assim, talvez sejam... Não é hard skill isso, né? Mas é o... Murilo Gun fala que você tem que roer osso, né? Ele fala que não adianta você trabalhar com o que gosta achando que não vai roer osso. Então, isso é o roer osso, né? Você tem que roer o osso para comer o filé também ali. E é tanto do osso que o povo nem imagina. Eu quero mais. Pode mandar osso, eu faço uma sopa com ele, um pirão. Muito pode bem. mandar osso aí. Contanto que vem o filé também, né? Para comer na casa da praia, aí vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Isso faz muito sentido, porque, tipo, o que ele falou de pensar em casa de praia, minha gente, a gente muitas vezes é muito genérico, né? O ser humano, ele é muito genérico. Eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro. Todo dinheiro todo mundo quer. Todo mundo quer, mas às vezes um sonho de criança, você pensar em, tipo, eu quero proporcionar coisas melhores pra mim, pra minha mãe, eu quero ter um carro, eu quero poder fazer uma viagem dos sonhos. Eu acho que quando você tangibilizar a coisa, de assim, porra, esse é meu sonho, eu vou até chegar nele. Quando ele chegar nele, eu vou atrás de uma outra casa. Quando tu conseguir na casa da praia, tu vai para atrás da praia, entendeu? É meio que isso, assim. A ilha. Eu sempre adorei viajar, por exemplo. Foi uma das coisas que, desde pequeno, eu sempre gostei muito. E eu queria primeiro trabalhar em uma empresa, em uma profissão que me permitisse viajar. Então, trabalhar com telecom, você viaja. Então, quando comecei,
A coisa mais massa do mundo era porque a Supranet atendia 4 cidades. Aí eu saía daqui para botar internet em Lagedo, em Bonito, em Cupira, em Belo Jardim, para eu rachava arretado, pegar o carro e ir para lá. E quando eu comecei a Firelink, a FBR, sempre no meu inconsciente, eu queria que ela me permitisse viajar, sabe? Eu queria que fosse um trabalho onde eu pudesse viajar. E é engraçado que hoje minha rotina é viajar. De fato, eu viajo muito. E às vezes eu não me toco. É legal. Mas às vezes eu não me toco que eu tô fazendo exatamente uma coisa que era um sonho, sabe? Eu tô viajando, tô indo para não sei aonde, fazendo já naturalmente uma coisa que é como se esse sonho já passou. Não é que deixou de ser legal, mas já não é mais o sonho. Aí já passou, já viajo, já faço isso. E foi uma coisa que fluiu, né? Como tu disseste, naturalmente. É, mas naquela época, a minha mente era direcionada para isso, sabe? Quando você direciona a mente para algo que você quer, e tem que ser algo que dá prazer, tu tá entendendo? Não adianta você... Senão é como se você estivesse se forçando a conquistar algo que você não quer conquistar. Você não quer mais trabalho. Você não quer... Assim, você não quer necessariamente mais dinheiro. Você quer suas contas pagas. Isso. Você quer dormir mais. Paz, essas coisas que você quer. Então, eu sempre fui muito movido assim, a objetivos muito relacionados a prazer e, assim, não muito relacionado ou a status. Tipo, status não dá prazer. Ou, sei lá, quando eu falo casa na praia, até não é por eu querer ter o imóvel casa na praia. Eu quero ter a casa na praia, levar meus amigos para casa na praia. Tudo que envolve estar numa casa na praia. Sim. Não é necessariamente o imóvel casa na praia, sabe? É mais o contexto emocional da coisa, né? Exato. Tu falando aí em viagens, que o sonho era trabalhar viajando. Eu olhei ali pra Pamela. Eu acho que você tá gastando demais, hein, com essas viagens, tá? Esse é um problema, que aí eu acho que tem que ter equilíbrio nas coisas de fato. Talvez eu tenha que melhorar nisso. Porque quando você é movido pelo prazer, às vezes você não olha a parte lógica das coisas. Da razão, né? Da razão, que é importantíssima. E eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de curtir as coisas. Eu sinto essa vontade. Às vezes coloco os pés pelas mãos, gasto que não devia gastar, mas faz parte. Acontece, né? Em todas as famílias. Mas não me arrependo em nenhum momento, gastaria de novo, gastei por pouco, poderia ter gastado ainda mais. Vou escobizar agora, como é que ele fala? A vida é irada. A vida é top. Então, mas, esse nosso papo, né, sobre estabelecer passos, objetivos e tal, me lembrou muito uma fala de Anitta. Tava no TikTok vendo conteúdo e tal, aí surgiu esse vídeo dela. E ela tava passando algumas dicas sobre empreendedorismo e ela fala, sabe, que é muito importante a gente estabelecer objetivos, mas a gente comemorar esses objetivos, sabe? Você queria chegar até ali, chegou até ali, comemora, aproveita isso, né? Porque... muitas vezes a gente vai meio que no automático, tô conseguindo isso, logo mais eu vou conseguir aquilo, tô trabalhando e tal, e às vezes meio que perde de aproveitar esse momento, sabe? Como vai ser a sua casa na praia, né? Que a gente vai viver isso daí. Quando ela vier... Vai ser um open house, menina, vai ser isso. E tu falou isso, eu recentemente eu conheci o Nizanguanais, que é um publicitário brasileiro, assim, super conhecido. Ele, sei lá, as maiores campanhas do Brasil foi feito por eles. O Rock in Rio, ele encabeçou várias coisas, né? E aí a gente até conversou sobre o Rock in Rio e tal, e sobre como ele criou as imagens, como ele criou a força do Rock in Rio. E ele falou muito sobre você se diferenciar, mas você tem que ter uma essência que movimente, que gere um benefício, sabe? Não adianta você querer, às vezes, ser técnico demais, prático demais, porque as pessoas são emocionais. Sim. E tudo é feito de pessoas, né? Aquela velha frase, clientes são pessoas, gestores são pessoas, empresas são pessoas, e pessoas normalmente são emocionais. Elas se movem por desejos, por sonhos, por prazeres e tal. E as empresas, elas têm que ser social. Assim, elas têm que entender como as pessoas funcionam, sabe? Não adianta elas ser ali uma maquinazinha de vendas que bate metas também, ou ser um produto excelentemente técnico, com todas
os requisitos e features que o mercado precisa. Ele tem que pensar que pessoas vão interagir, independente do seu produto. Se é uma produtora de vídeo, se é um provedor de internet, o que for. Tem pessoas, ó, tem 6 pessoas aqui nessa sala, então... Cadê a plateia? Uhul! Bora, plateia, palmas. Arrasou. Então, tudo é pessoas, né? Então, se você não for social, não for empresa social, não pensar nas pessoas, não buscar o seu impacto social também, né? E pensar como as pessoas estão interagindo com sua marca, como elas estão vendo a sua marca. Não adianta muito você estar nessa... Você vai estar só criando um banco. Quer ver, se você pensar a história do Nubank, por exemplo... O que foi que o Nubank fez? Ele só fez um banco que dá bom dia, boa tarde, que fala olá no... Descoladinho. Isso criou um banco disruptivo. Que agora, beleza, tem um monte de outras coisas. Mas eu lembro que o legal, quando a gente pegou o primeiro cartão do Nubank, que botou o aplicativo, é porque a atendente fazia lá, olá, bom dia, tudo bom, Ascânio? Eu falei, caramba, ele me deu bom dia, tudo bom? Ele chamou meu nome. Você tá entendendo? Ver como era... Outra coisa também que eu acho engraçado é a medicina humanizada. É porque já subentende que é desumano, né? Tipo, a medicina naturalmente ela é desumana e precisa criar medicina humanizada. Então é como se as empresas, principalmente as mais tradicionais, elas esquecessem o fator humano das coisas, né? E o disruptivo é você ser humano. Então, ou seja, até agora a gente tem esse desumano num monte de coisas e sempre que alguém humaniza algo, ele é disruptivo, sabe? Eu só me lembro daqueles posts, enfermagem por amor. Sim, gente. Eu ia falar isso, tipo, às vezes, tu citou a medicina e tem outras tantas áreas que as pessoas, elas esquecem. E tu falou a palavra que eu tava exatamente aqui na minha mente, que é a essência de tudo. Você pode ser uma pessoa super foda. Por exemplo, a Evelyn citou a Anitta. Minha gente, a Anitta é um case mundial agora, levou... Prepara. Levou aí a música brasileira para o mundo todo. E ela não perdeu a essência dela. Aquele documentário dela no Globoplay, minha gente, ela mostra. Ela disse, eu fiz de propósito. Porque as pessoas têm que saber que eu sou humana. Eu não sou, tipo, a Anitta foda, que sou empoderada, que sou feminina, e tudo mais. Mas ela tem os defeitos dela. E as pessoas contorceram muito a imagem dela numa certa cena que ela... xingava, ela disse, eu não tava xingando ninguém da minha equipe ali, eu tava xingando os sócios, porque eu boto a minha cara na frente. E aí você vê que a pessoa, por mais, no maior patamar que ela esteja, se você não perde a sua essência, você, tipo, acaba se destacando. Tu falasse isso, tipo, medicina humanizada. Qualquer pessoa que, pelo menos, faz o básico da humanização, qualquer pessoa que chega próximo das pessoas e abraça, porque somos humanos, com sentimentos, se destaca. E isso chega até ser um pouco meio óbvio. É irônico, óbvio, né? É irônico, porque é uma coisa muito óbvia, minha gente. A gente virou robô e depois volta para ser humano de novo agora, porque o povo tá humanizando as coisas. E a gente não pode esquecer de nunca perder a essência da gente, porque, por mais... Eu penso isso, tipo, eu tenho tanto medo, assim, de a gente empreendendo, de fazendo isso aqui e tudo mais, e a gente chegar num patamar, tipo, massa, top. Meu Deus, super famoso, enfim... Se eu perder minha essência, eu acho que eu vou ficar triste e não vai fazer sentido nada na minha vida. Porque eu vejo muita gente que tem pouquíssima coisa e quer ser, e quer humilhar, e quer pisar. E não é assim que as coisas funcionam. Se eu me tornasse uma pessoa dessa, eu seria a pessoa mais triste do mundo. Eu acho que a minha vida não ia ter sentido. Né? Sim, eu acho que a certeza. essência nunca pode ser perdida, de verdade. Sim, concordo totalmente. Uma coisa que eu queria falar a vocês, conversando, me veio aqui na cabeça, é sobre percepção das outras pessoas sobre a gente. Que às vezes a gente vai trabalhando, a gente vai fazendo o que a gente acredita, seguindo os nossos valores, nosso propósito, tal. E daí a gente vai fazendo isso porque é a nossa verdade, né? Porque é algo que a gente realmente quer fazer. E a gente não tem percepção de como isso bate nas outras pessoas, né? Eu estava numa reunião essa semana e daí eu estava comentando no trabalho. Como eu trabalho remotamente, eu não conheço todo mundo, né? Então, a gente vai se conhecendo aos poucos através do Instagram. Aí, segui recentemente uma colega de trabalho e eu passei a ver mais o que ela fazia e tal, fora do trabalho, né? E eu, caralho, que massa, não sei o quê. Aí, comentando com outra amiga, né? Aí ela... Pois é, o que você tá me falando agora é a mesma coisa que outras pessoas chegam pra mim e falam de você. Quando passam a te seguir, acompanhar teu conteúdo. E eu fiquei,
porra, que massa. E a gente vai fazendo as coisas e a gente não percebe como isso bate nas pessoas, né? Sim. Isso vem, obviamente, pro caminho positivo, né? Que é a questão da inspiração, da referência e tal. Mas também tem a questão negativa, né? Como o Yandra colocou, as pessoas que não têm um bom tratamento com os colaboradores, né? As pessoas que são ali arrogantes, que são mais concentradas nos seus egos. Então, eu acho interessante, né? Essa situação, né? Que a gente vai fazendo as coisas e a gente não percebe como isso pode bater para outras pessoas. Sim. Eu acho que tem dois lados disso também, né? Porque às vezes é bom você não pensar muito sobre isso, realmente, porque às vezes as pessoas tendem a meter pau em você, né? A falar mal mesmo, a criticar. Acho que falando de Anitta, eu lembrei muito no começo dela, como muita gente falava que ela era feia, ou que ela não era tão bonita assim, que era só maquiagem, que o nome dela não é Anitta, é não sei o quê, e que era vulgar e não sei o quê. Aí, imagina se ela tivesse dado também muita atenção a esse tipo de comentário. Também tem uma... Eu gosto muito de frases, né? Toda hora eu tô escutando uma frase. Eu adoro. Não sei de quem é essa gosto frase, mas também. que fala que você nunca vai ser criticado por alguém que está fazendo... Acho que é melhor do que você, Sim. né? Você sempre vai ser criticado por pessoas que Se espelham. que estão olhando para você normalmente de baixo, em algum tipo de referência. E, No então, ditado mais popular, quem desdenha quer comprar, né? exatamente. E também é importante isso, porque quando você está empreendendo, principalmente quando você começa a se esforçar para chamar atenção, porque empreender é tentar chamar atenção, né? Você quer vender algo, você tem que se expor. É comum as pessoas... O ser humano é fogo, né? Assim, atirar pedra, falar e... Pô, isso não tá tão legal. Fulano tá se amostrando, não sei o que, não sei o que lá. De onde ela tirou isso, não sei o que. O blogueirinho virou... Por muitos anos foi até ofensa, né? Chamar alguém de blogueirinho era uma ofensa, de certa forma. E às vezes você realmente não pode dar atenção a isso. Você tem que focar em algo. Só que aí é onde fica um limite que as pessoas às vezes não equilibram. Você não dá atenção a opiniões, a críticas muito negativas ou a formas preconceituosas de olhar para você, não significa que você vai ignorar a humanidade, que todo mundo é um dimínio e você existe sozinho no mundo. Você tem que fazer um exercício e aí eu recomendo, principalmente quem está empreendendo, sei lá, terapias, formas de reflexão, tal, para você ter um trabalho mental das coisas. Porque é uma situação complicada. Você não pode pesar muito para um lado. Você também não pode ouvir tudo e ser super atento com todo mundo, porque senão você não consegue ter base. Tem que filtrar, Você vai né? comprar, você vai se sentir ofendido, Eu já tive muitos momentos onde, sei lá, eu me sentia muito mal, sei lá, vou ter que demitir alguém. Isso vai rolando quando você está empreendendo. Quanto mais funcionários você vai tendo, você em algum momento vai ter que demitir alguém. Pô, isso era uma coisa horrível. Ou até antes, eu vou ter que repreender alguém. Eu vou ter que ir ali repreender porque alguém fez algo errado. Isso me matava. Isso era uma coisa assim, de eu passar um dia me comia. Eu tenho gastrite. Eu nunca tive gastrite. Eu sofro com gastrite até hoje. Não é nem nervosa, é um negócio crônico em mim que eu não tinha. Por conta de estresses, assim, sabe? Mas são estresses que para outros empresários é muito bobo. Pô, brigar, reclamar com alguém, te dá estresse, me dá um estresse absurdo. Ter que ir repreender alguém por algo. Mas faz parte. E eu perdi um pouco a linha do que eu estava falando, mas eu acho que é o equilíbrio de você saber, pô, eu nem vou, assim, parar de ouvir as pessoas, porque o feedback é importante. Feedback seja de um cliente, seja de um parceiro, seja de um fornecedor, de um colega, até esse colega que critica, talvez ele lhe dê uma ideia de algo que você possa melhorar ali o negócio, sabe? Você tem que estar aberto. E eu me considero uma pessoa muito aberta, assim, eu sempre ouço muito, eu falo muito, às vezes eu ouço até demais, mas eu acho que você tem que equilibrar também. Você já ouviu falar no teste da tríade negra? Já ouviu falar nisso? Isso é bem interessante. É um teste desses de internet. Vou anotar. Que você responde 36 perguntas lá. Ele diz que todo mundo tem... Isso é um teste, não sei
Vou até anotar pra não Eu esquecer. também, porque O padrão científico disso aí não. adoro essas coisas. Mas ele diz que todo mundo tem três verticais de maldade, que seria psicopatia, maquiavelismo ou narcisismo. Todo mundo vai ter um pouco desses três. E o teste é para saber o quão você é em cada uma dessas tríades e o quão dark você é naquele, em média, né? Agora eu tô Aí com medo de dizem- fazer. Não, aí sabe o que é pior? Dizem, tem um boato que os melhores vendedores, as melhores pessoas de marketing, ela vai ter um dos três muito distorcido, assim, tipo... E normalmente as pessoas ficam numa média. Porque todo mundo é um pouco maquiavélico. Acho que o povo fica com medo de responder, na verdade, né? Eu- Pra não eu- ser... eu- não tenho, mas tô com medo já. quando eu faço os testes, eu comigo mesmo, eu falo a verdade. Pelo amor de Deus, quando eu pego o celular, eu vou na verdade mesmo. Agora eu não quero que ninguém veja, mas eu respondo. E aí ele diz que normalmente as pessoas ficam na média, sabe, ali. Sabe quanto deu o meu narcisismo? Chuta aí, é de 0 a 100%. 80. 92%. É muito alto. Tipo, a média da galera é 30, 40. E aí, narcisismo é uma coisa horrível, né? Tipo, é péssimo você ser narcisista. Porque o narcisista, ele é aquele cara que... o ego muito alto, ele... Sei lá, ele não valoriza a opinião dos outros, ele se considera superior a todo mundo, tal, tal, tal. Mas eu também fiquei refletindo, porque eu não me considero. Eu não me vejo sendo assim. Mas, por outro lado, eu entendo que acaba sendo uma pessoa que também você pode olhar por... É uma pessoa que... Ela tem mais confiança em alguns aspectos, ela não se incomoda com algumas coisas, ela não tem vergonha para outras coisas, ela não vai falar mal. Fala mais. Gosto de Pode fofocar, falar né? mal também. Mas é legal esse teste, se quiser fazer. Eu vou fazer, E com certeza. quando eu Não fiz, sei ele- se eu vou divulgar o resultado, mas... Eu vou passar pra tu passa pra mim, vai. Quando eu fiz, ele me deu uma visão, assim, de que realmente, às vezes, eu tenho uma confiança de fazer algumas coisas que eu não fico tão... Quando tava falando, assim, sobre... às vezes a pessoa vai falar algo de você e você fica na expectativa se a pessoa tá falando bem ou mal, tal. Às vezes eu não me preocupo tanto se a pessoa tá me julgando. Isso foi até uma técnica que eu desenvolvi para lidar com timidez, porque eu sempre fui muito tímido. Desde o colégio, eu sempre fui uma pessoa naturalmente tímida. E timidez é um problema, né? Assim, é sempre um problema. E como foi que, principalmente depois de adulto para cá, como foi que eu comecei a lidar com timidez? Eu comecei a me expor demais. Porque a questão do tímido é porque ele acha que ele não pode errar. Por ele achar que ele não pode errar, ele imagina que ao errar, tu tá pensando mal de mim porque eu errei. Mas todo mundo paga um mico em algum momento. Todo mundo faz uma merda em algum momento. Aí o tímido... O tímido, ele... Exatamente. O tímido, ele não quer estar nessa situação. E aí eu criei um personagem que é um cara que ele faz muita merda. Ele erra demais, todo mundo fala mal, todo mundo aponta, todo mundo diz. Então qualquer merda que eu fizer aqui, ela é totalmente aceitável. Porque é o Ascânio que faz merda diariamente, fala merda com essa besteira. Bebe demais, sei lá. Esse é um personagem, é como se fosse o Batman do Bruce Wayne aí, tipo... Já assististe Cavaleiro da Lua? Cavaleiro da Lua, Marvel? não. Porque ele tem esse lance aí, né? De criar uma personalidade pra se proteger e tal da situação que ele passava quando ele era criança. Cadê Marvete aqui? Tô falando certo? Marvete. É isso? Eu não vi ainda, não. Então, Socorro. Mas bem isso aí. E às vezes tem situações onde o Ascânio tímido surge. Tem situações que, sei lá, eu não tinha me experimentado ainda naquilo ali, e aí eu fico extremamente tímido. Todo o Ascânio real, que dizem que eu estou usando essa referência de Batman e de Bruce Wayne, que o Batman o Bruce Wayne é que é a máscara do Batman, né? E aí que surge o Ascânio real, assim, um Ascânio que é tímido. Mas no dia a dia eu busco ser uma pessoa que faz atrapalhada mesmo, e que se me criticaram, estão criticando a Ascânio. Então, mais um que critica a Ascânio por qualquer coisa que a Ascânio fez. Porque ele falou demais, porque ele fez não sei o quê. É isso mesmo. Aí isso me ajudou, de certa forma, a lidar com timidez, sabe? Que é uma das coisas que você tem que vencer, sabe? Pra poder, principalmente, empreender, lidar com pessoas, falar em público. E eu acho que isso que tu falou, assim, talvez a facilidade, às vezes, aliás, essa dificuldade que tu tenha de, eu tenho que repreender, eu tenho que demitir. Sabe que isso é muito mais difícil para quem já esteve do outro lado da moeda, quando você se Com coloca certeza. no lugar do outro. Então, quando a gente começou, que a gente nós três aqui, né, somos funcionários,
Então, a gente sabe o quanto é ruim você ser repreendido, o quanto é ruim ser demitido, o quanto é ruim receber uma reclamação. Então, de certa forma, a gente tenta ser mais humano. Por isso que eu digo que eu não quero perder nunca minha essência. Se eu tiver que ter funcionários, se eu tiver que dar uma bronca, enfim, sabe? Muita coisa de empreender tá ligado, de fato, a mindset. Eu acho que um dos mindset para você lidar com isso imagina quando a gente era funcionário, como é ruim você, às vezes, ficar num emprego que você não é o seu emprego. Sim. Sei lá, eu já, viu, eu falei, eu trabalhei muitos anos em vários ramos que não era a minha vocação. Talvez se alguém tivesse me repreendido antes, eu tivesse saído daquele emprego e já ido mais rápido para o emprego que seria a minha vocação, onde eu seria feliz, onde eu teria o meu melhor desempenho. Mas às vezes quando tu tem um funcionário e que tu não, sei lá, tu não dá o feedback, tu não repreende, tu não direciona ele, tu tá criando dois problemas. Um problema é para você, o empresário, o empreendedor, que está mantendo alguém que não está desempenhando bem porque você não tem a coragem ali de tomar uma postura e de resolver. E também você está criando um problema para a pessoa, porque você está mantendo uma pessoa em um emprego que talvez não seja a vocação dela, porque eu acredito muito nas pessoas. Eu não acho que as pessoas fazem, a maioria pelo menos, não faz o mal pelo mal, assim. Se você está errando, cometendo alguma falha ali, não é porque, eu quero prejudicar as cânions, eu quero lascar as cânions. Normalmente não é isso, sabe? Normalmente você está errando por qualquer outro motivo ali, até maturidade mental e tal. E às vezes uma repreensão lhe destrava para uma postura de vida que abre outras portas para você. Com certeza. E aí você, empreendedor, empresário, tem que acreditar nisso. E dizer, pô, beleza, eu vou reclamar com fulano, talvez eu tenha que demitir fulano, mas é o melhor que eu posso fazer por ele e por mim do que ficar dando a próxima chance. Eu tive uma mentoria recente com chama-se Ricardo Dutra, que ele é o CEO do PagSeguro. E um dos pontos assim que ele falou que me pegou, ele falou assim, quantas vírgulas você está colocando em situações que seriam um ponto final? Era o slide assim, enorme dele na tela. E ele falou muito sobre isso, tipo, quantas vezes você fica adiando uma resolução de algo, adiando a situação, prolongando, empurrando com a barriga, uma coisa que, fulano, acabou, não dá mais porque não tá bom para você, não tá bom para mim, a coisa não tá fluindo, você é um outro profissional, vá com Deus, mas você não pode tratar mal ninguém, que é o ponto onde eu acho que todo mundo merece respeito. E você não cometendo uma violência com ninguém, violência física ou verbal... Gastando o réu primário. Você sendo respeitoso com as pessoas, você tem que dizer as coisas. Eu às vezes falo demais, mas eu sempre tento ser o mais respeitoso possível com todo mundo. Quando eu percebo que eu não fui, eu peço desculpa, volto atrás, me refaço, porque você também, às vezes, dependendo da emoção, dependendo do momento, pode perder a linha. Mas eu acho que você tem que sempre partir por esse ponto. Eu vou respeitar a pessoa, mas eu vou tentar fazer o que é certo, né, naquele momento. Isso é ser humano, né? É ser humano. É verdade. Enfim, o próximo ponto que a gente queria saber é de marketing digital. As estratégias. Hoje o teu negócio ele já cresceu bastante, né? Mas no patamar que tu tá hoje, tu ainda sente a necessidade de utilizar essas ferramentas de marketing digital? Ou ele chega no patamar que muitas vezes ele se vende sozinho? Como é que tá essa vibe do negócio? Vê, eu acho que nenhum negócio se vende sozinho, sabe? Eu acredito nisso. Quando o negócio está se vendendo sozinho, talvez, na verdade, você tenha uma impressão falsa de que... às vezes é um ponto até ruim para o negócio. Você não sabe por que o seu negócio vende. Isso é ruim. Você tem que saber por que o seu negócio vende. Se o seu negócio vende porque você tem uma boa estratégia de indicação, sei lá, muitas vezes quando a pessoa diz meu negócio vende sozinho, está muito ligado porque recebe muitas indicações. Então, esse conceito de o negócio vende sozinho, eu sou meio contra. E aí, eu acho que todo negócio ele tem que entender quais são as estratégias que permitam que as vendas aconteçam. E eu acredito que o marketing digital é mais uma estratégia que todo negócio tem que assim, não é tendência, não é nada, é agora, né? Já faz anos que o marketing digital ele é vital. Uhum. Agora, todo mundo, dependendo do seu negócio, eu acho que você tem que sempre ir para o cliente no centro. Porque às vezes eu vejo a pessoa... Tá todo mundo fazendo marketing digital. Aí eu vou fazer marketing digital também, porque tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer marketing digital também.
E aí não tem os resultados, porque, sei lá, não é só fazer um post no Instagram, não é só, sei lá, comprar um anúncio, uma palavra no Google, não é só isso, é uma estratégia, né? Sim. E aí não tem resultado, aí, sei lá, culpa ou a agência, ou o profissional, ou culpa a internet, culpa o cliente, culpa todo mundo, menos ele, que foi atrás da estratégia. Então, eu acho que dentro do meu negócio, na verdade, eu tô até entendendo agora qual é a melhor estratégia de marketing digital para o meu cliente. Não é para mim, mas para o meu cliente. Porque o negócio da FBR, como eu falei, ele é um negócio B2B, de empresa para empresa. E ele é um negócio que hoje a gente tem uma vertical muito forte para as grandes empresas, para as grandes contas. Então, eu não vejo o CEO da Magalu no Instagram clicando num anúncio da FBR, poxa, eu estou precisando de internet na minha filial de Rondônia. Vou mandar agora. Ele não vai fazer isso. Vai não. Então, não faz sentido eu fazer uma estratégia de marketing digital para esse cliente. Tu tá entendendo? Para essa pessoa, eu tenho que entender o comportamento dele. Então, eu acho que sempre tem que partir desse cliente no centro. Primeiro, você entender como é o comportamento do seu cliente no digital. Que ele está no digital, é certeza. Todo mundo está no digital. Então, mas como ele está no digital? Como ele compra no digital? E para o meu caso, que é uma venda de empresa, você tem que entender que também não é uma pessoa só que compra uma coisa numa empresa. Quanto maior a empresa, mais pessoas estão envolvidas no processo de compra. Mesmo uma empresa pequena, às vezes tem 2 sócios. Então a pessoa não vai lá e compra. Se ela vai e compra, o outro sócio fica com raiva. Então às vezes tem 2 pessoas que você tem que chegar. Aí a empresa agora tem 10 pessoas, então vai ter um gerente financeiro que tem que pagar um boleto. E aí a empresa ela tem essa complexidade de você tem que bolar uma estratégia de alcançar todo mundo. Por isso a gente está acreditando lá que uma das estratégias vai ser a gente fortalecer a linha de marketing de conteúdo no intuito de que a gente quer que mais pessoas conheçam a gente, tenham a gente como referência naquela estratégia, eu acho que é inbound, de inbound marketing, né? Que não é direto, né? Que o outbound é você ir lá atrás e o inbound é você não ir diretamente até o cliente. Então, a gente quer que ele veja a gente como referência, para diversos aspectos. Sei lá, o gerente financeiro, ele entenda que a gente vai reduzir um custo financeiro dele, mas o gerente de TI entenda que a gente vai facilitar a vida dele. Então, não adianta só fazer um post no Instagram achando que eu vou atingir essas 2 pessoas. E provavelmente, mesmo o post do Instagram, no meu caso, não vai atingir, porque dificilmente ele vai clicar. Ele vai estar em casa ali fazendo outra coisa. Eu tenho que achar esse cara em outro momento. Uhum. Então, hoje o marketing digital, eu vejo ele dessa forma, assim, você tem que pensar primeiro na estratégia, que sempre tem que partir do cliente no centro. Sim. Seu cliente está no centro. Quem é seu cliente? Quem são os seus clientes? Depois, qual é o comportamento deles? Né? Como eles usam o digital? Onde é que eles estão? É no Facebook, é no Instagram, é no WhatsApp, é no LinkedIn, é por e-mail? É o quê? Como é que ele está? E aí você começa a pensar qual é a estratégia, qual é a empresa que vai lhe apoiar naquela estratégia, se é uma estratégia de conteúdo, se é de outbound, se é inbound, se é prospecção ativa, que você ir atrás ali bater na porta do cliente, etc. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu vejo dessa forma, sabe? A estratégia, a alma do negócio, ela tem que partir para o cliente. E para o pessoal entender, no teu caso é bem mais diferente, porque o B2B é muito mais difícil de você aplicar, porque tem várias, não digo receita de bolo, mas tem várias premissas assim do marketing que são aplicáveis em vários negócios. E muitas vezes o B2B é muito mais complicado. Como tu disse, tu atende grandes contas e o carinha da Magalu não vai estar ali no Instagram curtindo alguma coisa, entrando em contato no direct para pedir um orçamento. Então é muito mais complicado. Ele não vai... Então, assim, ele provavelmente vai estar na casa da praia dele, entendeu? E aí você que tem que se virar para poder chegar para esse cara. Mas é bem mais complexo por conta disso. Eu acabei me aperfeiçoando muito nessas vendas de B2B, sabe? A venda empresa para empresa. E a primeira coisa tem essa questão do networking, sabe? Que eu entendo que as pessoas veem errado o que é networking. As pessoas muitas vezes atrelam networking a você ter uma rede de contatos, sabe? A você ter contatos no seu WhatsApp ou pessoas que te conhecem. Eu não vejo dessa forma.
mais um cara para citar. Tem um cara que eu conheço, é um amigo, chama-se Ricardo Natali. Ele é CEO do Expense Club de São Paulo, que é um clube de empresários de São Paulo bem legal. E ele fala que networking é a sua capacidade de movimentar uma rede para realizar um projeto. Então, não adianta tu ter 3.000 contatos no WhatsApp se tu quer movimentar um projeto, tu não consegue uma pessoa relevante para aquele projeto. Todo mundo é relevante, mas relevante para o teu projeto ali. Tu precisa, pelo menos, às vezes, 1 ou 2 pessoas para mobilizar ali para... Às vezes, tu não precisa de 1.000, precisa de 2 pessoas. Às vezes, precisa de um investidor e de alguém que te ajude no marketing. Tu precisa de um apoio para não sei o quê, sabe? Então, o network é você conhecer pessoas, é você ser mais interessado do que interesseiro, né? Você está realmente interessado em conhecer as pessoas, em ajudar gratuitamente também, é realmente ajudar. Sim. Sabe, você está sempre achando que eu vou ajudar porque eu tenho que ganhar alguma coisa. Eu vou ajudar porque eu espero algo em troca. Não, eu vou ajudar porque eu vou ajudar, porque eu quero ajudar. O networking, ele não pode ser o produto, tá ligado? Ele não pode ser como se fosse a sua estratégia de produto. Ele tem que ser quase uma estratégia de marketing, onde você está ali atuando e investindo mesmo em ajudar, em apoiar, em ser presente. E aquilo vai construindo a sua rede. Essa rede vai se formando em torno de você. Hoje, às vezes, o Ascânio lá do Porsche, se ele tivesse a noção que ele ia conhecer as pessoas que ele conhece hoje, nossa, é absurdo. Pronto, isso me impressiona. As pessoas que eu tenho no WhatsApp hoje, eu nunca imaginei que eu ia conhecer, sabe? Que eu ia ter esse acesso. E não foi algo que eu fiz assim... Eu não comprei uma lista. Premeditado, né? Eu fui construindo uma rede e é no sentido também de você valorizar todas as pessoas, que esse é um outro erro também. Às vezes a pessoa está querendo construir um networking porque precisa vender um produto B2B e ele foca muito em dar atenção ao dono da empresa, ao gerente da empresa, ao diretor da empresa. E networking, gostar de pessoas, é uma prática diária. Você tem que gostar de pessoas e gostar de todo mundo. Então, vocês podem ver, onde eu for, se chegar lá no empresarial, onde tem a FBR, eu conheço todo mundo, todos os porteiros, todos os recepcionistas, todo mundo que trabalha, eu conheço, eu converso, eu sei o nome, eu encontro a pessoa na rua, eu faço uma festa, eu chego para minha casa, porque eu gosto das pessoas, tá entendendo? Eu não vou conhecer somente o dono do prédio, o síndico do prédio, porque é interessante para mim conhecer o síndico do prédio. Eu tenho que... É um exercício de você gostar de pessoas e conhecer todo mundo, todo dia. E você, numa prática dessa, você também conhece um monte de gente ruim. Sim. Gente que pode lhe prejudicar, ou gente que, sei lá, não agrega, mas faz parte também. Sim. Mas é um exercício de conhecer. E aí, no B2B, o networking ele é fundamental, de fato. Porque você vai construindo essa rede e, hoje em dia, eu tenho a impressão de que o produto se vende sozinho, né? Assim, a impressão, mas eu tenho a consciência de como são as formas, os canais que a gente usa para vender, e um deles é o networking, porque você começa a ser conhecido, e aí o dono daquela empresa, quando dá um problema na internet, aí ele já lembra que é a Ascan da internet, é a Ascanet, é o cara que resolve a conexão. E aí ele vai indica o gerente dele para falar comigo, ou vamos fazer uma reunião para conversar, e etc. Um grande produto volta para o começo, né? Porque tem muito... Quando a gente fala de não ter marketing, às vezes é a indicação do boca a boca. Pronto, se torna isso. Já é um grande produto, mas volta para o boca a boca também, né? De você estar indicando a empresa. A indicação é bom. Também. A indicação ela é uma prova social, né? De que o produto é bom. Mas ele não pode ser sua estratégia mãe, né? Isso. E não pode nem ser assim, ela tem que representar pouco. Uhum. Se ela está representando muito, tem algum problema. Porque você não controla a indicação, a não ser que você crie ali um programa de indicação, mas mesmo assim é um esforço muito grande de fazer com que as pessoas estejam indicando, etc. É pirâmide, né? Exatamente. Ela é bom ter, ou seja, é uma prova, pode ser até um indicador para o marketing de quantidade de clientes que vieram por indicação, então pode ser um indicador legal. Mas eu acho que você tem que ter os seus canais de vendas mesmo assim, sim, e suas estratégias de marketing digital, de prospecção e etc. E para o B2B, eu não vejo as pessoas pensando na estratégia de networking. Então, não é fazer networking, é uma estratégia de networking. Como é que eu construo um networking sincero, com qualidade para o meu negócio
no longo prazo. Que também é uma questão de networking, ele é uma coisa de longo prazo. Tu não compra uma lista e tu conhece todo mundo. Tu vai conhecendo as pessoas, tu vai se esforçando e vai abrindo as portas aos pouquinhos. E é fundamental para qualquer um que tem uma empresa que venda para outras empresas. E aí, qual é um erro que eu acho que os empreendedores... Não é um erro, mas é uma situação que ele tem que resolver logo. É muito comum você ficar muito dentro do negócio, né? Porque é só você, às vezes, sozinho, às vezes é você com um amigo, com um marido, uma esposa, sei lá, fazendo as coisas ali. E você não tem tempo para estar fora do negócio. E aí, qual foi uma coisa que a gente fez que foi... Custou caro, mas foi a melhor coisa da nossa história. Em 2017, era eu e meu sócio apenas. E eu era o cara da instalação, que instalava os clientes que chegavam. E Tiago, ele era o cara do comercial e do administrativo. Ele arrumava os clientes e instalava os clientes. E ele pagava os boletos e tal. E a gente chegou num teto ali de produção, né? Não dava mais para sair daquilo, que era o máximo que eu podia fazer. E aí a gente sabia que precisava contratar algum funcionário. A primeira decisão foi contratar um vendedor. A gente foi lá e contratou um vendedor para o negócio, para ele gerar mais demanda e iria gerar mais receita, eu poderia sair ali da minha atividade. Por azar, que eu considero hoje uma sorte, esse cara foi um golpista. Ele veio e deu um golpe absurdo na gente, ele roubou mesmo a gente, a gente não tinha um tostão, pô, a gente não tinha nenhum real. Esse cara chegava pedindo, vou almoçar com os donos de não sei aonde, eu preciso de R$500 para o almoço. Eu deixava de pagar meu aluguel e dava os R$500 para ele almoçar com não sei quem. Esse cara passou uns 3 meses com a gente e depois de um tempo os clientes não chegavam e a gente começou, assim, muito jovem também, né? Tipo, muito inocente. O que é que tá acontecendo? Aí eu fui num dos clientes que ele tinha visitado, aí descobri que ele nunca tinha ido lá. Aí eu fiquei arretado, queria demitir, fazer uma confusão. Aí a gente, não, mas se esse cara vai, bota a gente na justiça, o negócio no comecinho vai quebrar por conta de um safado desse. Então eu ainda demiti ele pedindo desculpa, dizendo que eu não podia continuar com ele, mas que eu ia indicar, não sei o que, esse cara foi embora. E aí quando ele saiu, a gente entendeu que o melhor vendedor do negócio é o próprio empreendedor. Então não adianta ele terceirizar a venda, sabe? Ele tem que saber vender. Porque senão ele fica refém do vendedor. Ele fica refém de alguém que está gerando a demanda para ele. E aí eu botei na cabeça que eu teria que ser esse vendedor, porque Tiago ele não era da área de telecom, então ele não entendia tanto do produto quanto eu. Apesar de ser tecnologia e tal, mas eu entendia mais do produto em si. Então eu ia ser sempre o melhor vendedor da empresa. E venda é uma técnica, né? Você tem que aprender a vender. Vendedor não é ser um falastrão que fala bem e tal. Existe uma técnica de venda. Só que para eu desenvolver isso, eu não podia ser mais o cara que estava ali instalando. E aí é onde vem um erro que a turma comete, que a gente teve uma visão legal de não cometer. Normalmente, a pessoa contrata alguém pior do que ela, tecnicamente, para fazer o trabalho dela, porque ela quer pagar menos para aquela pessoa, para ela tirar mais para ela, porque na visão que ela tem, se ela é a dona da empresa, ela tem que ganhar mais. E ela contrata alguém tecnicamente pior para fazer o trabalho dela, só que a pessoa não tem ainda a qualidade para fazer do jeito que ela esperava, sobrecarregar ela, porque agora, além dela ter que dar conta do cliente que sofre com o cara que ainda não tem um bom desempenho, ele ainda tem que dar suporte a esse cara. Aí ele contrata a pessoa, arruma um custo e ele não entende porque não resolveu o problema que ele tinha. E o que a gente fez na época foi o seguinte, a gente contratou alguém que era 10 vezes melhor do que eu na área técnica. Alguém que fosse realmente 10 vezes assim. E por que 10 vezes? Porque você é um empreendedor do negócio, você é o dono do negócio, ninguém vai ter mais amor pelo negócio que você. Porque você é o cara que está ali fazendo negócio. Então, se você contrata alguém que não é 10 vezes melhor que você, a pessoa acaba desleixando. Então, esse cara, 10 vezes melhor que eu, mesmo a pior entrega dele, ainda era 10 vezes melhor que a minha. Mesmo que ele não odiasse o negócio, mas ele era 10 vezes melhor, ele ia ser muito bom. Só que um cara 10 vezes melhor do que eu, ele custava 3 vezes mais do que eu. E aí foi uma decisão eu cortei o meu prolabore pela metade, eu ficava tirando R$1.000 por mês, e pagava a esse cara mais de R$2.000. Ou seja, ele ganhava o dobro do que eu ganhava. Ele está com a gente até hoje.
é uma das pessoas de maiores confiança que eu tenho lá. Tiagão. Tiagão é um irmão que eu tenho lá, praticamente um sócio. E ele entrou para pegar essa parte técnica. Quando o Tiagão entrou, no outro dia eu não tinha trabalho. Eu amanheci, eu não tenho o que fazer. O Tiagão tá fazendo tudo o que eu fazia, bem melhor do que eu e sozinho. Sabe? Fazer tudo. E aí eu comecei a estudar. E aí, por outro lado da empresa, a gente também teve que fazer a mesma coisa com o Tiago. Porque o Tiago era uma doideira, designer, meio maluco, meio gente de marketing, né? Tipo, com a cabeça na criatividade, não pagava os boletos em dia, a gente pagava a multa de atraso, um monte de coisa. E aí eu falei, Tiago, a gente pode resolver isso, a gente vai ter que contratar uma pessoa 10 vezes melhor que tu no financeiro administrativo. Aí foi quando a Pamela veio. Porque a gente queria alguém que fosse... Defeitos. Precisar que fosse 10 vezes melhor do que Tiago no administrativo, financeiro ali, para também aliviar a barra dele nesse sentido. Quando essas duas coisas aconteceram, e também Pamela na época ganhava 3 vezes mais do que Tiago tirava R$500, aí Pamela ganhava R$1.500, eu tirava R$1.000 e Tiago ganhava R$2.000. Vê que coisa meio contrassenso ao que normalmente o empreendedor faz. Normalmente ele não faz isso. Ele não entende que... Ele não vê sentido em ele ganhar menos do que o funcionário. Tu tá entendendo? Sim. Mas quando a gente fez isso, a gente ganhou uma coisa que é mais valiosa que dinheiro, que é tempo, né? A gente ganhou tempo. Eu olhava para minha semana e eu não tinha o que fazer. Eu jogava... Na primeira semana eu fiquei jogando sinuca lá no armazém. Eu saía para tomar café. Pô, tô na vida... no céu. Tô no céu. Só que aí você começa a estudar. Trabalhar, né? Você começa a se dedicar ao que, de fato, é a essência do negócio. E isso ajuda você, voltando aí fechando parênteses, voltando ao centro que a gente está falando, isso ajuda você a sair do negócio e poder investir em fazer o networking que a gente está falando. Porque fazer networking você tem que sair da empresa. Você tem que sair daquele seu castelo ali que você construiu e estar em evento, e estar em associações, e estar participando das coisas, e estar conversando com todo mundo, e estar tomando café com alguém, e estar conhecendo o que está rolando fora da empresa, sabe? Tem que estar fora. Mas para você fazer isso, você não pode estar dentro. Então, ou você tem um sócio que possa ser essa pessoa, ou você cria uma situação que você é essa pessoa, porque se você não cria, você fica sempre no seu universo ali, na sua bolha, e às vezes a sua receita de bolo que você criou, ela perde a validade, e aí quando você vê o mundo mudou, o seu negócio não existe mais, aí você agora quer se reinventar, não tem mais tempo, e a coisa acaba, sabe? Verdade. Muito verdade. É verdade. Essa questão de networking é realmente fundamental para qualquer área, né, minha gente? Mas, falando sobre networking ainda, networking é uma oportunidade, né? Então, já vou puxar esse gancho. E eu queria te perguntar como é que a gente pode fazer para identificar uma oportunidade, né? Uma janela de sorte, como diz aí. Eu vejo o Antônio falando muito isso em casa e ele disse que aprendeu com você. Então, eu quero que você passe esse insight aqui pra gente encerrar com chave de ouro. Eu acho que esse exercício da visão, né? Que o Flávio Augusto fala, né? Essa janela de oportunidade é de fato um exercício de você estar vendo e entendendo como as coisas funcionam. Você tem que estar atento. Você só consegue ver janelas. Janela de oportunidade significa que você tá vendo uma janela e você está olhando para fora da janela, né? Então, se você estiver olhando para dentro de casa, você não vai ver a janela. Você tem que estar olhando para fora. Então, você tem que estar olhando para fora do negócio. Se você estiver olhando para dentro do negócio, para os seus problemas, para os seus dilemas ali dentro, você não vai ver as janelas. E é um exercício mesmo, assim, é você conversar com as pessoas, entender novos modelos de negócio, é você estudar, é você ter essa visão até global, sabe? Ter uma visão do mundo, sei lá, do que rola nos Estados Unidos, na Europa, na Índia, na Indonésia, na África. O que é que está acontecendo no mundo? E isso você vai criando uma bagagem ali. Você vai criando uma bagagem até que começa a ser natural. Tipo, hoje eu tô até tentando me controlar, porque sempre que eu sento com alguém, eu começo a dar pitaco no negócio do cara, como se tivesse alguma autoridade para dar pitaco no negócio de qualquer pessoa, que eu não tenho. Pois quando a gente terminar aqui o podcast, tu vai dar uns pitacos. Dá aí, por favor. Eu fico querendo dar pitaco, que eu tô tentando me controlar, porque eu tô começando a achar isso uma má educação, deve ser meu narcisismo, 92% lá em cima.
Porque eu não tenho propriedade para falar do negócio de alguém. Cada um tem sua realidade. Para você falar do negócio de alguém, você tem que dar uma mergulhada ali para entender. Mas é de fato esse exercício. Eu fiz tanto isso que eu fico querendo fazer toda hora. Eu fico querendo dar pitaco e dizer e tal. Porque você fica entendendo. E eu acho que janela de oportunidade é aí voltar para aquilo que a gente falou de ter o cliente no centro. Porque o cliente é a principal fonte de você entender onde tem uma janela de oportunidade. Quando eu tive a ideia que deu a reviravolta no FBR, era o quê? Basicamente, eu olhei para um cliente que era a farmácia Pague Menos, percebi que eles eram um cliente que estavam espalhados pelo Brasil inteiro e que era muito difícil para eles contratarem a internet do Rio Grande do Sul, do Acre, de Minas, do Amapá, e que se tivesse alguém que fizesse isso para eles, eles iam ver um valor nisso. Então, não era mais a internet. Era, naquele momento, hoje, lógico que a gente é muito além disso, mas naquele momento era simplesmente isso. Era um assessor. Eles queriam alguém que, precisa de internet, sei aonde, que a gente vai abrir uma farmácia daqui a 15 dias. Então, a gente ia lá e arrumava. Mas percebe que eu não precisei fazer uma grande irrupção para meu negócio crescer 7 vezes. Eu simplesmente olhei para um cliente, vi que ele tinha uma dor ali e que eu, com a bagagem que eu já tinha construído, seria capaz de resolver aquele problema. E também eu entendi que é onde está essa questão da janela. Primeiro eu entendi que eu não precisava ganhar 100% para o negócio ser lucrativo. Eu posso ganhar 10% de algo se eu não fizer nada. Sabe? Se 90% está sendo feito pelo provedor, ele ganha mais, beleza. Eu vou ganhar 10%, mas eu não preciso passar a fibra, não preciso ter o carro, não preciso ter o funcionário, eu não preciso estar lá na cidade, porque ele vai fazer isso. Então é melhor ganhar 10% de muita coisa do que eu ganhar 100% de poucas coisas tendo todo o trabalho. Verdade. Mas isso é um exercício, né? De você ir pensando. Não é que todo negócio tem que ser assim, porque o negócio do provedor de internet, que faz 100% da parte, de 90% da parte telecom, é fundamental. Sem ele eu existo, não existo. Sem ele. Então, não é que só é um negócio legal, um negócio que é feito esse meio, que é um negócio, será, criativo e tal. O negócio da economia real, ir lá e fazer o que tem que ser feito, é muito importante e é fundamental, é lucrativo, só que você tem que estar sempre fazendo exercício de quem é o cliente. Que cliente, como você quer atender aquele cliente, que problemas ele tem. Então, hoje, por exemplo, invertendo um pouquinho o olhar, eu pego o provedor de internet que eu contrato, onde a FPR é o cliente. O que é que me faz escolher um provedor no meio de 18 mil? Né? Então, porque vai ter uma hora ali que, beleza, eu qualifiquei, vi quem são os melhores provedores, vai ter 3 que são bons, que atendem os requisitos técnicos que o cliente está. Mas aí eu vou buscar aquele que tem o melhor atendimento, que é mais proativo, que tem alguma organização, que vai facilitar no pós-venda, que eu sei que eu não vou ter estresse, se der algum problema eu vou conseguir resolver mais rápido, porque o cliente está me cobrando e se eu não conseguir resolver. Então, não é o provedor que me paga um almoço. Que tem muito isso, sabe, no mercado telecom e em diversos mercados, tipo, fornecedor leva você para jantar, fornecedor leva você para almoço. Eu não vou fechar um negócio porque o cara me pagou um almoço. Eu posso pagar meu almoço, eu posso pagar meu jantar. Uhum. Eu não vou me comprometer a perder um projeto com um grande cliente porque o cara me pagou um almoço. Podem continuar pagando almoço, não é que eu quero fazer um almoço. É um exercício de relacionamento muito importante. Mas você tem que priorizar o que o seu cliente está buscando. Então, no meu caso, eu busco os provedores que têm uma organização, que têm um padrão de entrega, que têm proatividade, que flexibilizam algumas coisas para mim, que entendem que eu estou resolvendo para ele um problema e ele está resolvendo para mim outro problema. Então, percebe que tanto o provedor tem que me entender como cliente para eu poder priorizar ele na hora de compra. Então, acho que janela de oportunidade, tentando encerrar esse raciocínio, bota o cliente no centro, ouve o cliente, e ao ouvir o cliente, você vai ver que as janelas estão lá. Ele é uma grande janela, assim, enorme de oportunidades. E, às vezes, dentro da dor dele, você encontra algo. Lembrando que empresas são pessoas, então você tem que ouvir a pessoa ali, para dentro do que ele está falando, você... Massa, isso aqui é uma oportunidade que talvez eu, com minha competência, consiga transformar isso aqui no produto. Com o meu networking, eu consigo... Quem vai me ajudar a executar aquele plano, aquele projeto, e eu vou escalar isso dessa forma, sabe? Eu acho que fica mais ou menos nesse sentido quando eu penso em janela de oportunidade. Muito massa, né? Altos insights. Altos insights. Eu fiquei aqui prestando atenção bem quietinha. Talvez você já tá... Tá.
Gente, foi muito massa esse episódio. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo, que se interessa em tecnologia, inovação, comunicação, curtiu muito, né, amiga? Com certeza. Queria agradecer aqui a sua presença. Volte Eu que sempre agradeço. pra gente falar sobre Game of Thrones depois. Esse é muito bom. Eu adoro falar sobre Game of Thrones. Eu fiz um canal no YouTube pra falar de Game of Olha. Thrones. Verdade. É sério. Vamos botar o link aí na descrição do nosso Não YouTube. faço isso, não, que é uma vergonha. Aqui é o Ascani empresário, é o Ascani business. tímido. Mas as de pessoa gosta de Game of Thrones. Muito obrigada, viu, gente? Foi ótimo. Foi incrível. Até o próximo episódio, gente. Tchau. Valeu. Você ouviu o DigiCast, um podcast do Digital. Produção e edição K2K Filmes.